Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo aqui do grupo de Caminhantes do Cerrado. Bem-vindos aos integrantes do CDC e demais convidados. Como nós já dissemos anteriormente, as lives ou os bate-papos, ele é aberto ao público em geral, porque também é um dos objetivos do CDC levar as pessoas a conhecer lugares bonitos do Brasil, ainda que a pessoa não possa ir conosco agora, mas, quem sabe, numa outra oportunidade. Então, já fica conhecendo esse lugar muito bonito, que é a Chapada Diamantina, e dentro da Chapada Diamantina tem esse pedaço lindo aí, que é a trilha do Vale do Pati, muito procurada para os estrangeiros. Depois o Cid aí pode confirmar isso que eu estou dizendo, né? Já fiz essa trilha, numa virada do ano, e peguei um período não tão bom, porque a gente pegou um pouquinho de chuva. Mas estava valendo, né? O lugar é muito bonito. Então, eu vou falar um pouco primeiro sobre a Chapada Diamantina e o Vale do Pati. Depois eu vou passar a palavra aí para o Cid, que é o nosso guia, né? Que é uma pessoa que já tem bastante experiência na região. Ele faz trilhas na Chapada desde os 17 anos e como profissional desde 2014. Ele tem, inclusive, um roteiro que só ele faz, que é um roteiro aí para quem gosta de trek bem radical. Eu fiquei cansada só de ler o roteiro. Eu jamais farei. Euzinha, jamais farei esse roteiro aí. É um roteiro de 9 dias, muito interessante, com certeza deve ser lindo, mas eu acho que eu já passei dessa fase de querer superar. Eu estar viva e já é uma superação. Não quero mais essa sofrência, não. Eu quero paz, sombra e água fresca. Eu fiquei com vontade, Rose. Eu já fiz o Vale do Pati 2 vezes, fiz 2 vezes de forma diferente. Quando eu vi o roteiro do Cid, eu falei, meu Deus, vou ter que voltar, porque tem a fumaça por baixo, eu vou ter que voltar. Esse roteiro dele é bem diferente, né? E é inédito. Poucas pessoas devem ter se aventurado a fazer essa coisa louca aí. A dinâmica do bate-papo. Primeiro eu vou fazer uma explanação geral sobre a Chapada Diamantina, sobre o Vale do Pati, e depois o Cid vai entrar falando do roteiro e responder as perguntas que foram formuladas lá no grupo de WhatsApp. Antes, porém, de responder as perguntas do WhatsApp, nós vamos responder as perguntas de quem está aqui presente, ok? E agora, então, vou pedir para que todos aí fechem o mute. E, Adriana, por favor, coloque a apresentação. Não está aparecendo, agora sim. Bom, a travessia do Vale do Pati, ela fica em um dos parques nacionais, e no caso aqui é o Parque Nacional da Chapada da Diamantina. O CDC, ele tem como sonho, meta, desejo, fazer pelo menos uma travessia em cada parque nacional de unidade de federação do Brasil. Nós já estivemos na Bahia este ano, já passamos por alguns parques, e então agora vamos estar retornando no mês de setembro e outubro para visitar mais um parque, que é o Parque Nacional da Chapada Diamantina. Próximo. Essa travessia, a travessia do Vale do Pati, é considerado como um dos treks mais bonitos do Brasil, realmente é. Já fiz vários treks por outros lugares, esse realmente é muito bonito, esse vale é muito bonito. Essa foto aí que é do vale, muito linda, maravilhosa. É um lugar muito bonito mesmo, vale muito a pena. Próximo. Então, aqui, onde é que fica, né, a travessia do Vale do Pati? No nosso querido país, Brasil, no estado da Bahia, e dentro da Chapada Diamantina. A Chapada Diamantina, com certeza, ela é bem maior do que a travessia do Vale do Pati. O Vale do Pati fica em um dos trechos aí, de uma das partes aí da Chapada Diamantina. Existem algumas opções de início para algumas cidades, a mais comum é começar ou por Andaraí ou Mucugê,
né, ou Palmeiras, ou Guiné, para onde no caso que o Cid escolheu, mas existem outras possibilidades, como também não existe um único roteiro, existem outros roteiros. Existem roteiros mais curtos, existem roteiros mais longos. Esse roteiro de 5 dias que o Cid nos apresentou, ele é um roteiro bem completo, e vocês vão visitar os pontos atrativos mais bonitos do Vale do Patim, na minha opinião. Próximo. Por que fazer essa travessia? Primeiro, por conta da beleza do lugar, né? Como já falamos antes, é a oportunidade que vocês terão de conhecer o trek considerado por muitos o mais bonito do Brasil. Vocês poderão visitar a segunda maior cachoeira do Brasil, com 380 metros de altura. E aquela questão da vivência, né, da imersão nas localidades por onde a gente percorre. Ao pernotar em casas dos moradores locais, interagir com vários outros caminhantes e trilheiros, vocês vão ter uma experiência muito interessante. Saboreando deliciosas comidas regionais, feito com muito carinho, né, em fogão a lenha. Na maioria das vezes, nas casas onde nós ficamos, costuma oferecer aí o jantar e o café da manhã. Vão caminhar pelos maravilhosos gerais do Vieiro do Rio Preto e contemplar um belíssimo pôr do sol, clareando as montanhas, que é muito bonito também. Além disso, da travessia, vocês vão ter oportunidade de tomar banhos em rios e cachoeiras de cor Coca-Cola, que é bem interessante. Isso é uma característica da Chapada Diamantina. É possível encontrar rios com essa cor de água em outros locais também. Conviver com a alegria e receptividade dos baianos, que sempre é bem-vinda, e perceber mais uma vez quanto a Bahia é maravilhosa e o Brasil é lindo. Próximo. Dona Rose, poderia fazer só uma ressalva? Sim. Dá para voltar a apresentação para a página anterior? Sobre a altura do Cachoeirão. Aí está dizendo 380 metros, mas, na verdade, são 280 metros. Aproximadamente são 300 metros, entendeu? Essa é a altura da Cachoeira da Fumaça, que está dizendo aí. Ela não está no Vale do Pati, porém ela está na região da Chapada Diamantina, né, a Fumaça, que ela está mais ali para o lado do Vale do Capão. Mas justamente a cachoeira lá tem 300 metros. Isso. Alguns atrativos do Vale do Pati. O Mirante e a Rampa do Pati, que é muito bonito, né, os Gerais do Vieira, que é um trecho bacana que a gente passa, os Gerais do Rio Preto, que também é muito legal, o Cachoeirão, que é muito lindo, o Morro do Castelo, que é bem bonito, mas é um trecho da travessia bastante desafiante. E realmente espero que quando vocês vão, não esteja chovendo no dia, porque aí fica muito difícil. E a Cachoeira dos Funis e outros. Esses são alguns só dos atrativos que eu citei, mas tem mais, muita coisa bonita por lá. É o Mirante da Rampa, né? Então essa é a visão que vocês vão ter. Muito linda. Próxima, Adri. Gerais do Vieira, que é um trecho bacana de se percorrer, que é um trecho plano, muito legal. Próximo. E raridade, né? Porque no resto da travessia tudo vai ser subindo ou descendo. Gerais do Rio Preto. Próximo. O Cachoeirão, esse aqui está sendo visto por cima, é muito lindo, maravilhoso. Existem duas possibilidades de visitar o Cachoeirão, por cima e por baixo. Por baixo vai depender muito das condições climáticas. Quando eu estive lá, por conta da chuva, foi impossível, porque o rio estava muito cheio, as pedras muito escorregadias, então eu não pude fazer a travessia por baixo. Mas já valeu a pena vê-la por cima, que é muito linda. Próximo. O Morro do Castelo, que tem uma vista linda de todo o vale. Como eu falei, não é fácil atingir o topo, mas vale muito a pena. Próximo. Cachoeira dos Funis, que é uma delícia de tomar banho. Aliás, os banhos refrescantes ajudam muito na travessia. Próximo. Cachoeira do Calixto, que é outro lugar bem interessante. São várias cachoeiras, elas são até parecidas, mas são deliciosas. Todas as águas, uma temperatura gostosa, não é ruim. E na época que vocês vão, vai estar indo um período bom.
Próximo. O perfil altimétrico. Então, dá aqui para vocês verem na parte de baixo aí como que é esse desafio aí da travessia do Vale do Pati. Com certeza esse pico grandão aí deve ser o Monte do Castelo. Então, tem algumas descidas longas, essa subida, mas assim, a gente faz, cada um faz no seu ritmo, né? Estando em condições físicas, não estando com nenhum problema de saúde, consegue fazer. Não é nada que seja impossível para o ser humano. Próximo, desde que ele esteja motivado. Aqui algumas dicas de que vocês poderão levar, né? Algumas dicas aqui, já com base na nossa experiência. É claro que depende muito também do conforto que a travessia proposta pelo CID vai ofertar ou não, mas, enfim, pelo menos 2 litros de água. Alguns locais de pernoite é possível comprar água, eu acho que na maioria, mas, de todo modo, é bom levar um clorir ou então um outro equipamento de filtragem, né? Lanche de trilha parece que não será necessário, pelo roteiro do CID, ele vai fornecer. Papel higiênico similar, medicamentos de uso contínuo, não pode faltar, porque lá vocês não vão encontrar farmácia. Kit individual mínimo de primeiros socorros, né, aquele kit necessário para fazer curativos, principalmente de tratamento de bolhas, ou calo, picadas de inseto, então é importante ter. Nós temos aí algumas dicas no CDC do conteúdo que esse kit básico, né, de cada um. Evidentemente que o guia tem o seu kit de primeiros socorros um pouco mais robusto, com mais equipamentos, né, com mais acessórios. Não vejo necessidade de levar mais do que 2 mudas de roupa, né? É possível você lavar calça e blusa de manga comprida com proteção UV sempre, né, e roupas íntimas. 2 pares de meia de trek, pelo menos, porque se você molhar e não der tempo de secar, você tem sempre um extra. Um calçado para você descansar os pés no final do dia. Capa de chuva, que eu espero que vocês não tenham necessidade de usar. O corta-vento também é bom. Toalha, o seu kit higiênico básico. E aí a gente sempre recomenda que seja levado um kit de higiene composto por produtos biodegradáveis, para a gente não levar produtos nocivos ao meio ambiente, né? Vamos preservar essa coisa linda chamada Vale do Pati. O Caminhantes do Cerrado, ele montou um kit higiênico básico, onde contém tudo que você precisa, desde da pasta de dente até a escova de dente, o creme, o desodorante, o shampoo, o condicionador, o sabonete, tudo produtos biodegradáveis a preço muito em conta. E a gente pretende que vocês realmente não vá para lá e não leve produtos nocivos. Então, nós fizemos esse esforço de montar esse kit. Essa máscara extra aqui agora já não está mais se usando, né? Bom, assim foi na época que a pandemia estava muito fora do controle. Mas não faz mal também deixar, porque é sempre bom. Álcool em gel também eu acho que é importante continuar levando. Um isotônico similar, de preferência isotônicos em pó, que não pesam, né, que você pode preparar durante a travessia, conforme a sua necessidade. Repelente, é importante, protetor solar, lanterna, celular e carregador. São os mesmos equipamentos básicos que você precisa para fazer outras travessias. Próxima, Adri. Volta um pouquinho. No que vestir e usar durante a trilha. Eu gosto de usar calça leg de trekking, mas há quem prefira as calças de trekking, não tem problema nenhum. Não recomendo fazer de bermuda, porque às vezes você vai caminhar sobre alguns lugares que pode ter alguma vegetação, e às vezes alguns insetos vão picar sua perna. Não recomendo realmente caminhar de bermuda. A blusa de manga longa com proteção V é importante. Uma bandana é importante usar, principalmente para quem tem cabelo curto e não consegue proteger aí a nuca, né, que sofre bastante incidência do sol. No final do dia você pode estar com vermelhidão aí na região aí do pescoço. Chapéu, boné com abas, de preferência aqueles que têm o tecido com proteção V. Óculos de sol é importante. A máscara cobrindo boca e nariz, aí fica a critério de cada um.
bota de trek confortável e já maciada. Eu gosto muito de usar tênis de trek, porém, no caso da travessia do Vale do Pati, eu recomendo a bota, porque é um trecho que tem terreno com bastante pedras, e aí é melhor você ter uma maior estabilidade e proteção ao tornozelo. Meia de trek adequada para longas caminhadas, né? E aí a gente chama atenção que a meia de trek, ela não deve ter na sua composição algodão, porque o algodão, ele faz o pé suar e você vai ficar com uma meia úmida. E isso é um ponto da porta de entrada para bolhas e calos. Os bastões, na minha opinião, eles são bastante importantes, ajudam bastante nas descidas e também nas subidas, quando não for escalaminhar. E aí não adianta muito bastão. E luvas com proteção UV. Existem duas formas de você se proteger do sol. Uma é a química, que é essa quando você usa bastante protetor, e a outra que é a física, onde você usa roupa. Eu adiro mais à proteção com roupa, por isso eu uso também a luva com proteção UV. Normalmente o filtro solar é só reserva para o rosto, o restante do meu corpo ele é protegido com roupa. E aí realmente eu não me exponho ao sol. Próximo, Liana, Dri. Essa é uma foto de quando eu estive lá. Eu, como não sei nadar, levo sempre meu coletinho, não deixo de perder uma cachoeira e nada por conta disso. Então, as minhas limitações não me definem. Então, eu levo meu coletinho para todo lado. Isso aí era a van, a gente estava descendo no grupo que nós fizemos aí. Próximo, Adri. Então, agora eu vou deixar com vocês aí, para o Cid, falar desse roteiro que ele está propondo. E só lembrando que esse roteiro é uma proposta dele, mas o grupo, se achar necessário, pode solicitar ajustes. Como eu já disse para vocês, o trek ele tem que ser acessível para todos, e ninguém precisa de provar nada, ninguém precisa escolher o roteiro mais difícil e nem o mais fácil. Aí vai depender do gosto de cada um. Pode ser que em alguns momentos algumas pessoas deixem de fazer algum trecho, né? Pode, de repente, se for possível, ficar descansando em vez de enfrentar, por exemplo, o Morro do Castelo. Mas aí nós vamos combinar isso no grupo de WhatsApp específico. A princípio, a proposta é essa. E aí, Cid, está contigo a palavra. Seja muito bem-vindo. Espero que nossa parceria seja exitosa para que possamos trabalhar com outros roteiros. O Caminhantes do Cerrado, ele é um espaço de conexão entre pessoas interessadas em fazer trilhas, caminhadas de longo curso, entre si, e também dessas com os prestadores de serviço. Nossa preferência é com aquele prestador de serviço que ele mesmo faz o serviço, né? Então, a gente procura ser um contato, um ponto de apoio para ambos, tanto para vocês, trilheiros caminhantes, como para quem está ofertando o serviço e vive do turismo sustentável. Ok? Boa sorte aí, Cid. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Então, vou falar um pouco aqui, né, sobre o roteiro proposto, né? O primeiro dia, né, começa com deslocamento de carro, né? São 35 quilômetros de estrada de terra, né, até o começo da trilha, que é o Beco do Guiné. Essa é a trilha onde a maioria das pessoas começam, né? Por quê? Porque a trilha é mais curta, é o melhor acesso ao Vale do Pati. É sempre usada porque, como nós estamos recebendo os turistas que nós não conhecemos ainda, não sabemos o desempenho, então é o ideal começar por essa trilha para que a gente possa observar o desempenho, né? Após uma subida de cerca de quase uma hora, nós vamos caminhar nos Gerais do Rio Preto, que foi uma das fotos que foram mostradas no início, até o Mirante do Pati, ou o Mirante da Rampa, né, como é o nome correto. O Mirante do Pati é um nome fantasia que praticamente todo mundo conhece por esse nome. Após esse mirante, né, nós vamos ver o Vale do Pati praticamente de frente, né? Dá para ver o Morro do Castelo, o Morro Branco, né, que fica ao lado do Morro do Castelo, a Serra do Sobradinho, um visual privilegiado. Depois desse mirante, nós temos uma descida íngreme, que é justamente a rampa, né? Por isso que ele é chamado de Mirante da Rampa, oficialmente. Essa trilha demora
em média, 30, 40 minutos de descida, né? É íngreme, mas hoje em dia, os piores trechos dessa descida já foram reformados pelo ICMBio e pelos brigadistas e pelos guias, né? Nós nos unimos e fizemos essas melhorias. Então, hoje em dia, está muito mais tranquilo, muito seguro para passar nesse trecho. Após essa descida, nós vamos nos encaminhar para uma das casas de apoio, né? Tem a primeira casa de apoio, que é uns 20 minutos depois dessa descida, que é a igrejinha, onde era a igreja na época, né, no século XVIII, XIX, tinha essa igreja que funcionava lá. Então, a distância desse primeiro dia, a depender da casa que nós vamos ficar, eu prefiro passar da igrejinha, porque eu já fico próximo ao Morro do Castelo, né, para o segundo dia. Então, é de 12 a 14 quilômetros, né, depende da casa que nós vamos. Se for parar na igrejinha, é bem tranquilo, né, bem mais próximo. Só que aí, no segundo dia, nós temos que caminhar 1 hora para chegar na trilha do Morro do Castelo. Nesse dia não tem café da manhã, né, porque o café da manhã as pessoas já tomam na pousada antes de sair, né, antes de pegar o carro para ir para a trilha, mas tem os lanches de trilha e tem o jantar à noite. Os lanches de trilha são bem reforçados, todas as refeições são reforçadas, porque a gente passa do horário de almoço, né, o horário de almoço a gente está na montanha caminhando. E aí vem o segundo dia, que é o Morro do Castelo, que é considerado uma das trilhas mais difíceis desse roteiro, né? Por quê? Porque nós temos uma subida que começa tranquila, né? Uma trilha batida, uma trilha tranquila, dentro da mata. Só que cada vez que nós subimos, essa dificuldade vai aumentando, né? Até chegar ao ponto de ter que escalaminhar, ter que usar as mãos. Não é escalar, é escalaminhar, né? Nós vamos precisar das mãos para se apoiar, para chegar no topo desse morro. No alto desse morro tem uma gruta. Nós cruzamos essa gruta. Cerca de 5 minutos dentro dessa gruta, é bem tranquilo, mas é uma formação rara na Chapada Diamantina, porque a maioria das grutas são na parte baixa, né? E nesse lugar tem essa gruta, então a gente precisa levar uma lanterna para poder atravessar essa gruta. Em seguida, nós chegamos no mirante principal, né? Antes da gruta tem um mirante, nós conseguimos ver as casas, né? Conseguimos ver da onde nós viemos no primeiro dia. E aí, depois dessa gruta, vem o mirante principal, que é a vista magnífica, entendeu? É tipo um visual 360 graus. Para onde você olhar, você vai estar vendo um espetáculo da natureza, entendeu? Montanhas, horizontes. Então, é considerado um dos visuais mais bonitos da Chapada Diamantina inteira, né? Então, após esse segundo mirante, tem a opção de ir num terceiro mirante, só que esse terceiro mirante, o acesso é difícil, entendeu? É complicado, tem que ter mais atenção. E se nós formos fazer esse terceiro mirante, aí não dá para fazer as cachoeiras como está proposto aqui. Então, eu sempre deixo a decisão na mão do grupo, né? Mas, geralmente, a gente desce a partir do segundo mirante e encaminha para as cachoeiras, né? Que são das Bananeiras, que essa é muito boa para foto, já para banho não é legal, e a Cachoeira dos Funis, que é a preferida do público, né? Porque é muito bonita, é a maior de todas do complexo, que fica no Rio Funis, e o poço é excelente para banho, entendeu? Então, essa é a cachoeira para relaxar após essa trilha difícil, né? Nesse dia está incluso café da manhã com fartura, a dona Rose já foi lá, conhece como é. Os lanches, né? Geralmente eu sirvo 2 lanches, um antes do almoço, tipo lá com as 10 horas, e um no horário do almoço, um pouco depois, né? Um mais reforçado para a galera segurar até o horário do jantar. Então, esse dia é um dia difícil, né? Não, sem dúvida, mas é muito compensador, entendeu? Porque o visual é incrível, né? Então, pode passar, por gentileza, a segunda página. Aí, o terceiro dia, após um dia difícil, eu sempre proponho um dia mais tranquilo.
E justamente esse terceiro dia é para isso, né? É para dar uma recuperada, para dar uma relaxada. Então, nós seguimos, após o café da manhã, por cerca de 1h30, né? Até o Poço da Árvore, que é a atração desse dia. Esse caminho até o Poço da Árvore é tranquilo. É o caminho que os moradores utilizam para ir de uma casa para outra, entendeu? Para ir do Pati de cima, que é a região onde começa, para o Pati do meio, né? Porque tem 3 regiões dentro do Pati: Pati de cima, Pati do meio e o Pati de baixo. O Pati de baixo é a área mais selvagem. Então, dá para ficar umas 2 horas, geralmente, a gente fica lá nesse poço. Tem um encontro de 2 rios também, que é um pouquinho depois desse poço, que tem um visual incrível, e também um espaço de lajedo para relaxar ao lado do rio, tem poço também, e um visual muito bonito, né? Então, nesse dia, são cerca de 8 quilômetros, né? Umas 5 horas indo e voltando, sem contar com o tempo de parada, né? Não, na verdade, contando com o tempo de parada, né? De 5 a 6 horas, com o tempo de parada. E o grau de dificuldade é considerado de leve a moderado, né? Depende, se estiver chovendo, fica moderado. Se tiver o clima bom, é um roteiro leve, entendeu? Nesse dia também, toda a alimentação inclusa, café da manhã, os lanches e o jantar à noite, né? O jantar, geralmente, às 7 horas da noite, o café da manhã às 7 da manhã. E os lanches durante a trilha, de acordo com como nós combinamos com o grupo, né? De acordo com a fome e tal. Aí no 4º dia, vem outra trilha difícil, né? E se tiver chovendo, como a nossa amiga Rose falou, fica muito mais difícil, porque a gente vai andar no final, próximo à cachoeira, o cachoeirão, nós vamos adentrar ao leito do rio. Então, quando essa parte molha, fica bem escorregadio. E tem pedras muito grandes, entendeu? Nós vamos ter que passar por pedras bem grandes. Né? Com toda a técnica, eu fui da última vez, estava chovendo, estava com 3 pessoas e eles estavam determinados, né? Então, nós fomos com muita calma e atenção e conseguimos chegar lá e retornar tranquilidade. Mas foi um pouco tenso, porque estava chovendo. Quando não está chovendo, aí é uma maravilha, né? A gente caminha com segurança e tal, mas não deixa de ser difícil. É uma trilha difícil, né? Então, a distância são 4 quilômetros para ir, não, são 5 quilômetros para ir, 5 para voltar, aproximadamente. Né? De 5 a 6 horas, ida e volta, né? Dificuldade difícil, e nesse dia também toda a alimentação inclusa. Aí pode passar, por gentileza, para a próxima página. E aí chega o último dia, né? Porque esse último dia, tem gente que não quer encarar a quilometragem, que são 20 quilômetros, entendeu? Apesar de ser uma quilometragem alta, a partir do turno da tarde, o turno da manhã, nós temos uma subida, né, longa, uma subida de umas 2h30 para sair desse vale, desse quinho do Cachoeirão, né? Nós precisamos sair dele, então nós utilizamos uma trilha chamada Fenda do Cachoeirão. Na verdade, fendas são lugares onde há rachaduras na montanha, né? Só que essa trilha eu não considero uma fenda, né? Eu considero uma trilha de subida, porque ela não tem essa alta exposição que as outras fendas da nossa região têm. Então, há uma subida longa e demorada, né? Para chegar no alto. Depois, mais 1 hora por cima da montanha até chegarmos no alto do Cachoeirão, na parte de cima. E também tem um dos visuais mais incríveis que a Chapada Diamantina proporciona, entendeu? Tem uma pedra, ela é pontuda, muita gente tira foto nessa pedra, uma foto clássica, entendeu? Incrível. Nesse lugar, se chover muito nesse dia, é excelente. Por baixo não é bom, mas por cima, quando chove muito, é excelente, porque pode chegar a 20 quedas d'água nesse lugar, entendeu? Então, vira um espetáculo da natureza incrível, entendeu?
Depois de chegarmos na cachoeira, no Cachoeirão por cima, temos mais, até o Cachoeirão são 10 quilômetros. Após o Cachoeirão tem mais 10 quilômetros, só que esses 10 quilômetros finais são fáceis, né? Tem bastante área plana e no final uma descida. Tem pequenas subidas, curtas, né? Tipo 5, 10, 15 minutos, né? Depois muito plano, muito plano, muito plano. E, geralmente, no Gerais do Rio Preto, né? Que é uma área de planalto. No final tem a descida, né? Que demora depende da pessoa, de meia hora a 1 hora, entendeu? Se for bem devagar, 1 hora. Com calma, enfrenta a descida em 1 hora. Nesse dia, né, são 8 a 9 horas de caminhada, né? Como são 20 quilômetros. É o dia inteiro. O dia inteiro, geralmente, a gente chega, né, no final da tarde lá no carro. Quando nós terminarmos esse dia, já tem um carro da nossa agência esperando o grupo para retornar para a nossa cidade sede, que é Palmeiras, né? E nesse dia tem um café da manhã, incluso, e os lanches durante o dia inteiro. Não tem jantar porque a trilha finaliza nesse dia, né? Então é isso, gente. Se tiverem alguma dúvida, estou à disposição para responder. Obrigada, Cid, e eu vou pedir agora para quem quiser fazer pergunta, levanta a mão, que a gente vai dando oportunidade para todos, e na sequência nós vamos aqui ler as perguntas que estão aqui no grupo de WhatsApp. Mas primeiro vamos dar preferência a quem está aqui pessoalmente. Algumas que estavam aqui no chat já foram respondidas por mim e com a colaboração aqui com o Jefferson. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, se aumenta o volume, está ok. Bastão de caminhada super importante. A Zuleide perguntou sobre as marcas de meia. Eu disse para ela que eu uso meias curto. A Marli perguntou se tem uma de Salvador para Palmeiras. O Jeff disse que sim. Então, vamos lá, Elcimar. Pode fazer sua pergunta, abrir seu microfone e fazer a pergunta aí para o Cid. A minha pergunta, Rose, eu não peguei bem o início, mas talvez tenha sido respondida. O ponto de partida vai ser essa cidade de Palmeiras, na Bahia, né? Aí tem duas perguntas em relação a isso. Se tem ônibus, aeroporto, não sei se tem, né? Direto de Brasília para Palmeiras, e se dentro do pagamento que nós vamos fazer, se está incluso esse transporte de Palmeiras até a saída para o trekking. E a mesma coisa na volta também. Se o transporte do final do trek está incluso até Palmeiras. É isso. Positivo. Então, em Palmeiras não há aeroporto, né? Existe um aeroporto na cidade de Lençóis, só que ele está com previsão de reabertura para agosto. Então, por enquanto, não temos voos para a Chapada Diamantina. Antigamente, antes da pandemia iniciar, as pessoas pegavam um voo até Salvador, que é a capital da Bahia, e de Salvador tinha um outro voo para Lençóis, entendeu? E chegando em Lençóis, nós recepcionávamos os turistas, né? Agora está sendo dessa forma. Ou eles vêm de ônibus, né? Depende da cidade. De Brasília, por exemplo, tem ônibus direto para a Chapada Diamantina. E quando eles vêm de avião para Salvador, atualmente eles têm que pegar um ônibus de Salvador até a cidade de Palmeiras, ou outra também. Às vezes, as pessoas já reservaram pousada em alguma outra cidade, não tem problema. Como vocês, por exemplo, vocês vão chegar em Ceabra, então não tem problema, a gente dá um jeito de fazer esse resgate do pessoal, entendeu? A outra pergunta seria o transporte até o início da trilha e no retorno da trilha para a cidade de Palmeiras, se está incluso. Está incluso no valor que nós passamos. Nós só trabalhamos com esse pacote completo, porque tem muitas agências ou guias que
dão valores, às vezes, tá muito barato, tá bom, mas não tem o transporte incluso, não tem lanches incluso, entendeu? Então, é tipo uma ilusão, né? Então, a gente prefere trabalhar oferecendo tudo que o cliente precisa, e dessa forma, um pacote sai muito mais barato do que pagar separadamente cada coisa. E o frete na Chapada Diamantina é bem caro, entendeu? Devido às estradas, e atualmente o valor do combustível é muito mais acima do valor das capitais, entendeu? O valor é bem caro lá do combustível. É isso? Respondi bem? Faltou alguma coisa? A Fátima também levantou a mão agora. Acho que a próxima é a Judite, na fila certo. aí. A Judite. Isso. Judite, pode fazer a pergunta. Oi, meninas. Oi, gente. Referente, se algum participante não conseguir fazer um dia, como é que fica isso? Se, tipo, você não conseguir o terceiro dia, tá cansado, com bolhas, alguma coisa acontecer que não conseguir andar o terceiro dia, como que fica essa movimentação da pessoa de um ponto ao outro? Então, às vezes você desliga seu microfone que tá aí, pronto. Às vezes acontece de a pessoa não querer fazer, por exemplo, o Morro do Castelo, né? Porque é uma trilha difícil, ele está cansado, ele não se acha apto a fazer essa trilha. Nesse dia do castelo, ela pode ficar na casa, ou posso levar um ajudante da minha equipe que pode dar uma volta perto de um rio, entendeu? Levar para fazer uma observação do visual, ir em algum mirante, e fazer um passeio em outras casas, entendeu? No terceiro dia, é o dia que a gente vai passar no Poço da Árvore e vai se deslocar para outra casa. Então, não dá para a pessoa ficar na casa, entendeu? Ela precisa ir com a gente, porque, afinal, é um roteiro leve o terceiro dia, entendeu? Mas, nos roteiros que nós vamos e voltamos para a mesma casa, tem essa opção de a pessoa pode ficar na casa, e pode ir em algum lugar próximo também. Isso se eu tiver, depende da quantidade do grupo, se eu tiver com um ajudante, entendeu? Aí eu deixo ele para dar esse apoio a quem ficou. Então, só o primeiro e o segundo dia que a pessoa, isso pode acontecer. No terceiro dia em diante, isso não pode acontecer. Na verdade, o segundo dia e o quarto dia, nesse roteiro, né? Porque são dias que nós fazemos bate e volta. O primeiro dia a gente está encaminhando para chegar lá, então não tem como a pessoa ficar no caminho, né? Ela tem que seguir até chegar na casa, entendeu? E no último dia também, né? Nós temos que sair de lá, então a gente precisa sair com todo mundo. E tem um porém também, essa pergunta sua é muito importante. Às vezes, raramente, né, pode acontecer de a pessoa realmente ela não aguentar mais, entendeu? Então, nós chamamos um serviço que os moradores oferecem, que é o serviço de mula. Então, pode colocar o peso na mula, para que a mula saia com peso e a pessoa saia leve. E se a pessoa se machucar, que também é muito raro, né? Que a gente toma muito cuidado, orienta como andar, como pisar, onde passar, mas raramente acontece. Então, se a pessoa não tiver condições de locomoção, ela vai também na mula, entendeu? Agora é um serviço extra, né? R$300 o valor da viagem da mula. Ok, entendi. Obrigada. Fátima. Oi, pessoal, boa noite para todos. Qual a distância de Palmeiras a Brasília? Eu queria saber qual a distância de Palmeiras a Brasília, se existe ônibus de Palmeiras a Brasília, né? Porque eu acho que vai ser a forma que nós vamos ter que usar, não sei. Isso. Então, a distância média são 1.000 quilômetros, né, de Palmeiras até Brasília.
E não tem um ônibus direto para Palmeiras. Tem um ônibus de Brasília para Ceabra, que é uma cidade vizinha a Palmeiras. Mas eu me comprometi com Rose a buscar o pessoal em Ceabra. E também, se for de avião, né, porque o valor está muito caro da passagem, está sendo um tanto difícil, aí de Salvador para Palmeiras tem ônibus direto. Alguma dúvida? Pessoal, a Fátima tem mais alguma pergunta? Não, Rose. Eu estou meio assustada, mas não tem mais pergunta, não. Não, A intenção do Cid, eu não sei se a intenção do Cid foi dar um susto na gente, né? Mas tudo bem. Não, ele tem que ser sincero. Realmente, a travessia do Patilha é uma travessia que existe um certo condicionamento físico, né? Mas também, assim, não é nada impossível. Se você já está acostumado a fazer trek e vem se preparando, vem fazendo sempre caminhadas, e não tem nenhum problema de saúde que vai te colocar em risco, você faz, tá? Faz o seu ritmo. Você não vai fazer aí como um atleta, né, de corredor de montanha. Mas você vai fazer do seu ritmo, devagar e sempre. Ok. Esse é meu lema, viu? Justamente. Silvia. Pode abrir o microfone, Silvia. Oi. É o seguinte, é porque ele falou que se a pessoa não aguentar andar, ela tem que ir de mula e pagar a diária. Mas e se a pessoa se machucar na trilha? Eu fiz, até anotei no chat, mas como você veja, vou levantar a mão. Se a pessoa se acidentar na trilha, se ela, sei lá, cair, machucar, e Silvia, eu não estou te ouvindo, eu não sei se é todo mundo. Tá bem baixinho mesmo. É a pergunta que ela colocou no Sei. chat aí, é o que ela está tentando falar. Consegui ela colocou no ouvir. chat. Você Ela ouviu? perguntou se a pessoa se acidentar na trilha, se esse serviço de mula está incluso. Então, Silvia, não está incluso, entendeu? Mas em caso de acidente, eu jamais vou deixar de resolver a situação, entendeu? O serviço que nós prestamos e cobramos é o serviço de guia, alimentação, o carro e as hospedagens, entendeu? Essa parte de mula é um serviço extra, que se for preciso, nós chamamos o muleiro, né? Que é o profissional que vai encaminhar a pessoa, né? Vai levar a pessoa para sair de lá. E esse serviço custa, em média, R$ 300. Só que não está incluso, né? Mas eu jamais vou deixar de resolver a situação por causa de que está incluso ou não, porque nós estamos trabalhando com pessoas e como eu sou líder, eu sou de resolver, entendeu? Se a pessoa não tiver dinheiro, eu vou pagar, entendeu? Eu não vou deixar a pessoa jamais numa situação, né, sem um suporte. Mas não está incluso. então não tem seguro contra acidente, não, né? Eu falei da mula, mas pode ser que de repente só existe essa maneira de sair de lá, de mula? Ó, seu microfone está bem baixo, tá? Mas eu acho que eu entendi. Você perguntou se tem seguro. Tem seguro contra acidentes. Tá bom? Eu já conversei com Rose. Rose resolveu isso. Ela está à frente dessa parte, mas tem seguro sim. Certo. E só existe um jeito de sair de lá de mula? Pode repetir, por favor? Se tem outro jeito de sair de lá, ou se é só de mula? Ó, acidentado,
o recomendado é sair de mula. Não tem outro jeito a não ser se for um caso muito grave, que nem me lembro a última vez que isso aconteceu. Aí nós chamamos o corpo de bombeiros, que eles vão de helicóptero para buscar a pessoa. Mas não se preocupe com isso, porque nós tomamos o máximo de cuidado e isso é muito raro acontecer, entendeu? Mas eu sou muito verdadeiro, eu jamais vou deixar de passar uma informação dessa para as pessoas, entendeu? Tudo pode acontecer, até eu mesmo, se eu ficar distraído, eu posso, né, cair sem querer e tal. Então, há uma possibilidade mínima, bem mínima, né? Mas há a possibilidade. Só lembrando que o Vale do Pati, ele não tem acesso de carro, tá? Isso. Por isso que a mula é o único meio de transporte. Inclusive, as pessoas compram materiais de mercearia, né, produtos de mercearia para próprio consumo, ou então para servir aos turistas, vai de mula. Não tem isso de carro. Bom, é um trekking bem assim, digamos assim, selvagem, nesse aspecto aí. Então, não contem com... Não existe essa possibilidade de carro de apoio. Silvia, ok? Judite, você gostaria de perguntar mais alguma coisa? Boa noite, Rosilene. Os novos valores já estão lá no site, Rose? Oi? Os valores do pacote já está no site? Não está no site, porém, ele foi feito aquele vídeo de divulgação onde tem todas as informações lá. Tá. Inclusive, produtos, serviços inclusos, serviços não inclusos e os valores. E nós estamos inovando, dessa vez, no Vale do Pati, que o valor ele vai depender vai variar de acordo com a quantidade de participantes. Por quê? Porque o custo fixo ele é alto. Quanto menor, com o menor número de pessoas, vai ser mais caro para cada um. Quanto maior o grupo, mais barato para todos. Aí a gente sempre fala, viajar em grupo é bom e é mais barato. Então, aí a gente vai depender da quantidade de pessoas que vão participar, e o preço vai variar. Mas eu garanto para você que o pacote está um preço muito bom, e dificilmente você vai encontrar um pacote tão bom quanto esse, com vários serviços inclusos, nesse valor. E no mais tardar amanhã, no final do dia, a gente vai colocar o roteiro no site lá, de toda forma. A minha equipe vai providenciar. Até amanhã a gente coloca lá no site, tá bom? Ok, então. Obrigada. Bom, como não tem mais nenhuma pergunta dos presentes, eu vou passar aqui fazer a leitura das perguntas que foram registradas lá no grupo da live. Eu estou Pode ser que algumas perguntas já foram respondidas, mas não faz mal. Se tivesse sido respondido, a gente vai repetir a resposta e as que não tiveram respostas, a gente vai repassar para o Cid responder. A primeira pergunta: qual a melhor época para fazer a travessia? Então, essa pergunta é muito, muito feita por muita gente. Eu costumo responder assim, ó, a melhor época é quando você tem condições financeiras e tem tempo livre, né? Mas não pode ser levado ao pé da letra isso. O mais importante é não ter previsão de chuvas torrenciais, entendeu? Se tiver chuvas torrenciais, muitos roteiros lá dentro são cancelados e a dificuldade aumenta bastante, entendeu? Um lugar que é fácil vira moderado. Uma trilha que é moderada, ela vira difícil. E uma trilha que é difícil, debaixo de chuva, ela fica avançada. Entendeu? Ou impossível. Justamente. Como o cachoeirão por baixo. Se transbordar o rio, não há condições. A gente cancela a trilha. Né? Então é isso. Não havendo chuva torrencial, está perfeito. Todo ano é visitado o ano inteiro o Vale do Pati, o ano inteiro.
Aproveitando já a pergunta, Cid, diz para a gente como costuma ser as chuvas no mês de setembro e outubro. Olha, não tem muita chuva, porque de agosto, setembro, outubro, novembro, é uma época de estiagem na Chapada Diamantina, né? Então, é uma época que chove muito pouco. Apesar de que o clima do mundo tá louco, né? Então, nem sempre as previsões estão batendo, né? Você viu que em dezembro agora, nossa, foi uma loucura. Eu, sinceramente, eu nunca tinha visto tanta água na minha vida, entendeu? Na Chapada Diamantina, a Bahia, na verdade, foi o lugar onde choveu mais no planeta, né? Pelo que eu vi e pesquisei. Então, foi uma coisa muito atípica, entendeu? Mas, enfim, né? É isso. Segunda pergunta aqui, Cid. Qual o nível de dificuldade e formas e rotas a fazer? Eu acho que isso já está respondido no roteiro, né? No dia a dia, ele já falou um pouco sobre o grau de dificuldade para cada um. O grau de dificuldade é de moderado a difícil, depende do dia. E tem um terceiro dia considerado fácil, mas é uma caminhada, todo dia tem caminhada, entendeu? Nada é pertinho lá, então é isso, é de moderado a difícil, em média. Para aquele que é bem preparado fisicamente, vai ser fácil. E as rotas estão lá, né? Estão no roteiro, né? Tem todas as informações precisas lá. Terceira pergunta, hospedagem, casa de nativos ou camping? O que levar considerando locais de pernoite? Já foi informado que vai ser na casa dos nativos, então das pessoas que moram lá no parque, que continuaram morando, as poucas, não são tantas. E o que vai levar também, a gente já falou também lá na apresentação, nós falamos sobre o que levar. Mas aí fica aí dicas complementares aí a ser dada pelo Cid. Então, geralmente nós pernoitamos nas casas de apoio, porque é a melhor opção, sem dúvida, entendeu? Antigamente, 1994, 95, até o final dos anos 90, não tinha casa de apoio, só tinha ruínas, né? Tinham casas abandonadas lá dos antigos moradores. Então, tinha que acampar, não tinha jeito, né? E como tem as casas hoje, facilitou para muita gente, entendeu? Tinha que haver uma peneira, uma seleção para levar para o Pati. Hoje em dia já é mais tranquilo. Todos os perfis estão visitando e a gente não precisa levar comida, né? Levar um peso, levar barraca. Então, hoje em dia está muito mais tranquilo, é óbvio, e a melhor opção é dormir nas casas. Porém, tem opção de camping também nas casas. Algumas casas têm a opção de acampar, tem área ao redor da casa. E tem a opção raríssima que alguns escolhem, que é o roteiro selvagem. Eu não quero dormir na casa, eu não quero dormir ao redor da casa, eu quero dormir na montanha. Tudo bem, tem essa opção também, mas vamos dizer que de 10 pessoas que eu atendo, nenhuma pessoa, assim, menos de 1%, uns 5% querem desse jeito, entendeu? Então, é bem desgastante dessa forma, mas a gente atende também. Tem gente que adora sofrência. Justamente. Mas para eles não é considerado sofrência. E esse trekking, essa travessia, é a única que tem casa de apoio, né? Nós temos diversas outras travessias que não tem casa de apoio. Essa é a única que tem, então vamos aproveitar isso, entendeu? Na Chapada Diamantina, né, Cid? Isso, na Chapada Diamantina, positivo. A quarta pergunta já foi respondida, que é qual é o calçado indicado, botas de trek, eu falei. O solo, ele tem bastante pedras, e por conta disso, o mais indicado seria uma bota de trek mesmo. Essa é a minha opinião. Não sei se é a opinião do Cid. Concordo plenamente.
A bota, ela te dá mais segurança, porque ela te dá uma estabilidade maior no tornozelo, né? Apesar de que pode ir com tênis de trekking também, não é um tênis casual, não é um tênis de corrida, não é um tênis de ir para o shopping. Esses tênis escorregam muito, então não é recomendado. Mas pode usar um tênis de trekking também, mas a bota é o ideal. Deixa eu voltar aqui para as perguntas. Quem possui restrições alimentares, ou então preferência, como os vegetarianos, quem tem intolerância à lactose, ou a pessoa que tem um grau bem acentuado de intolerância a glúten, que seria o caso dos celíacos, é possível adaptar a alimentação para atender a todos esses segmentos? Sim, é possível sim. Nós atendemos também vegetarianos, atendemos veganas, e raramente aparece uma pessoa que está que tem restrições sérias, né, de alimentação. Mas os vegetarianos é muito fácil, é só retirar a proteína, a carne. Os veganos, a gente já precisa comunicar antes, né, para as casas, se eu optar pelo pacote completo, né, da hospedagem, e tem casas também que nós, da minha equipe, temos que cozinhar, né? Então, nós vamos comunicar a equipe responsável por fazer as refeições, que existem veganos, né, que não podem comer nada de origem animal, tipo manteiga não pode, ovo não pode, macarrão não pode, porque o macarrão tem ovos, então tem que ser um macarrão à base de arroz, e por aí vai. E se tiver restrições alimentares, precisamos saber para também comunicar a equipe que vai preparar a refeição, né? Para não ter uma situação ruim. Sexta pergunta, terá transporte de mochilas? Para quem viu o vídeo que nós elaboramos, viu lá que existe a possibilidade, porém esse é um serviço extra. Cid, pode completar aí. Então, nós oferecemos esses serviços extras, né, que é carregador, é uma pessoa para carregar. Geralmente um carregador, ele leva objetos de 2 mochilas de um turista, entendeu? E eles são preparados para isso, nós carregamos muito peso, né? Quem é guia, quem é ajudante aqui, é acostumado a carregar 30 quilos, 40 quilos, entendeu? Então, esses carregadores, eles são mais preparados até que os próprios guias para carregar peso, entendeu? Porque a especialidade deles é essa. Então, é um serviço extra. O carregador, eles cobram, em média, R$200 por cada dia, que pode ser dividido por 2 pessoas. E as mulas levam cerca de, vamos dizer, os objetos que estão em 4 mochilas, entendeu? Então, a mula, ela carrega muito mais peso do que um homem, né? E as mulas custam R$300 em média. Isso na maioria do Vale do Pati. Se for no Pati de baixo, que é a área mais selvagem, que fica mais isolado, mais longe da civilização, o valor é maior, entendeu? Chega a R$400, R$450, que podem ser divididos até 4 pessoas. Sete. Há trechos dentro da água, é preciso saber nadar? Então, há trechos dentro d'água, mas não nenhum rio que você vai precisar nadar. Então, a gente vai cruzar alguns rios, mas nenhum rio fundo, né? E mesmo quando há muita chuva, né, tem alguns lugares que a gente vai precisar atravessar o rio, mas não encobre a pessoa, entendeu? Dá para atravessar com cuidado e tal, seguindo as orientações do guia, mas nenhum lugar que você vai precisar fazer uma travessia nadando. Quantos dias de travessia? São 5 dias, né? Esse roteiro, como eu disse, existem vários roteiros do Vale do Pati, mas nós optamos por esse de 5 dias, que é um roteiro razoável.
Só lembrando que é bom vocês, quando for comprar passagem, lembrar de chegar um dia antes. E aí a hospedagem da pousada ou do hostel, onde vocês forem ficar, é por conta de vocês. E o retorno do último dia também seria interessante vocês descansarem mais uma noite lá e pegar o ônibus ou o avião no dia seguinte, porque é provável que vão chegar mais tarde. Quer falar alguma coisa, Cid? Então, eu estava respondendo aqui pelo chat uma pergunta, deixa eu me reiterar novamente. São quantos dias de travessia? A pergunta é essa. Isso. Então, normalmente de 3 a 5 dias são os roteiros feitos no Vale do Pati. Para pessoas que têm experiência, né, em trekkings, em travessias, nossa agência e algumas outras oferecem roteiros maiores, que chegam a 6, 7, 8 e até 9 dias, entendeu? Mas é bem raro a gente achar um perfil que queira isso, entendeu? Então, estou vendo aqui agora, com licença, viu, dona Rosa? A nona pergunta, né? Se tem alimentação disponível, água para comprar, restaurantes, nos locais de pernoite. Então, nos locais de pernoite existem pequenas vendas, né? Tipo um mini mercadinho, né? E tem refeições também, se a pessoa, por exemplo, eu quero ficar hoje na casa, eu posso deixar lá um lanche com ele, mas se ele quiser almoçar, tem também, entendeu? Eles oferecem refeições e tal. Você acha lanche para comprar na venda e água também. Água, quem gosta de beber, tem cerveja, tem vinho, entendeu? Tem drinks. Inclusive tem um bar famoso lá, chamado Johnny's Bar, que é muito animado, entendeu? Então, quem quer dar uma distraída à noite, tem esses barzinhos também. Em todas as casas vai ter uma vendinha que funciona como bar também. A 10ª pergunta: quantos quilômetros de caminhada por dia? Quantos dias dura a travessia? Já foi respondido, né? Está no roteiro, média, o roteiro tem uma quilometragem diferente e a travessia que nós optamos, o roteiro, foi de 5 dias. Pode falar, Cid. Então, em média, vamos dizer que são aproximadamente 10 por dia, né? Se a gente tirar uma média. Mas, assim, tem dia que são 12, tem dia que são 6, tem dia que, entendeu? São 8, tem dia que são 20, entendeu? Então, varia muito a quilometragem, porque são muitos roteiros que nós podemos montar nesse lugar. Microfone, Rose, eu estou te ouvindo. Aqui. Qual a programação diária para a travessia, data do mês de outubro? Também já foi divulgado aí no vídeo que nós elaboramos, né, para vocês. Só lembrando que todas as travessias e todos os eventos importantes do CDC, eles são postados no CDC News. Então, é importante não sair desse grupo, porque o CDC News é o nosso canal de notícias. Todas as pessoas, quando fazem a inscrição para participar do CDC, elas são incluídas no CDC News. Se elas saírem do CDC News, elas vão ficar sem as notícias. Nem tudo é repostado no Interação. Também esses vídeos eles são publicados no Instagram, né, e no Reels, ou então, às vezes, até fica lá fixo, tá? Cid, tem aqui mais as datas, vou repetir aqui, que também está no videozinho. A primeira turma é do dia 7 de setembro até o dia 11, lembrando que é aconselhável vocês chegarem no dia 6 e deixarem para retornar no dia 12. A segunda turma de outubro é do dia 12 ao dia 16, devendo aí chegar com antecedência e deixar para ir embora no dia seguinte, ok? A pergunta que a Silvia fez a respeito de água potável, que está no chat, o Cid já respondeu, e o total do percurso depende desse roteiro. Esse roteiro específico, Cid, você chegou a fazer o cálculo aí, somando o dia a dia, quanto dá?
Eu fiz, mas não me recordo agora, eu teria que consultar. Não tem problema. Se quiser, eu consulto agora aqui e respondo, enquanto vai continuando. Rosilene, depende muito de ter espaço na agenda do prestador de serviço, de ter pessoas interessadas. Essas 2 datas são datas que já estavam na agenda do CID, então nós vamos tentar preenchê-los com integrantes do Caminhantes do Cerrado. Só lembrando, novamente, que o valor por pessoa, ele vai variar de acordo com a quantidade de participantes. Nós vamos estabelecer uma data para adesão, para fazer esse cálculo. E aí a gente já parte também para fazer aí a reserva. Quanto mais rápido vocês iniciarem o pagamento, melhor, porque vocês poderão parcelar em mais vezes, apesar que o CID tem outras possibilidades aí de parcelamentos, parece que até 12 vezes. E aí depois ele vê com vocês. Nós vamos estar disponibilizando o formulário de reserva. Esse formulário, ele foi elaborado pelo Caminhantes do Cerrado, nós vamos utilizá-lo para também extrair dados para elaborar o contrato e preencher o seguro de aventura, ok? Teve uma pessoa que, aqui o próprio Cid colocou aqui qual a pergunta, por que esse nome Vale do Pati? Aí a Rosilene completou aqui, que ela também quer saber por que Vale do Capão. Então, o Vale do Pati, existem 2 versões, né, sobre esse título que deram a esse vale, né. A primeira versão e mais convincente, né, porque ninguém até hoje sabe qual é a versão correta, mas eu creio que seja essa primeira, porque existia muitas palmeiras que eram denominadas patioba, ou simplesmente pati, palmeira pati. Então, existia muitas dessas palmeiras lá. Então, é uma das versões que deram o nome por isso. E essas palmeiras foram praticamente extintas, entendeu? Porque na época que plantavam café, depois, se você me permitir, eu conto até um pouco da história do lugar. Na época que plantavam café, foi tudo retirado, entendeu? Inclusive a mata nativa. Então, uma das versões é essa. A segunda versão é que existia um morador no Pati de Baixo, que é essa área mais selvagem, né, entre aspas, do Vale do Pati, que o nome dele era João Pati. Então, em homenagem a esse morador, né, dizem que foi colocado o nome do vale, né, em homenagem a ele. Mas ninguém sabe ao certo qual das 2 versões é a correta. Mais alguma pergunta? As perguntas do grupo do WhatsApp foram respondidas, do chat também. E enquanto vocês pensam em mais alguma coisa, eu vou só pedir para o Cid falar um pouco sobre a experiência dele de guia na região. Positivo. Então, eu comecei como um simples trilheiro, né? Caminhando, conhecendo, visitando. Aí, quando eu conheci, eu tinha 17 anos, né? E aí eu me encantei, né? Quando eu vi o vídeo da Cachoeira da Fumaça no jornal, eu falei, meu Deus, tenho que ir nesse lugar, entendeu? Eu sempre gostei da natureza, então foi aí que tudo começou, né? Durante essas caminhadas, né, eu me deparei uma vez com um incêndio florestal. Isso foi em 2000, ano 2000, se eu não me engano. Foi ano 2000. E aí, assim, eu fiquei observando e os rapazes fazendo combate a incêndio, na minha mente veio ao pensamento de ajudar, entendeu? Aí eu saí da trilha que eu estava fazendo e fui até eles oferecer a minha ajuda, né? E aí falei, pô, vocês precisam de ajuda aí e tal? Eles, não, precisamos sim e tal. E aí me ensinaram lá a manusear as ferramentas e eu me juntei com eles. Aí, a partir daí, me despertou esse outro lado também, de ajudar nos combates aos incêndios, né? Que são bem corriqueiros, né? Sempre vira e mexe acontecem, né? E fui trabalhar no ICMBio, né? Me inscrevi no contrato, trabalhei por 2 temporadas no ICMBio e atuei durante uns 15 anos como voluntário, né? Sem ganhar nada,
nós íamos, né, se nos juntávamos, iam apagar os incêndios. Com essas experiências de fazer trilha, de apagar incêndio, eu comecei a aprender muito sobre a região, entendeu? E aí veio naturalmente esse trabalho de condutor, de guia, né? As pessoas chegavam até mim, na minha cidade, pô, você não conhece um guia, tal, eu quero ir para a Cachoeira da Fumaça. Aí eu, pô, eu sei, eu posso te levar, entendeu? E aí comecei a atender essas pessoas, esses visitantes e tal, fui fazendo meu nome, né? Hoje em dia, graças a Deus, né, eu tenho um trabalho, tenho sempre minha agenda preenchida, e aí eu cheguei a um ponto que eu não estava mais dando conta, né? Graças a Deus eu fiz minha parte, trabalhei bem, né, para ter o nome que eu tenho hoje em dia. Meus clientes sabem, me conhecem. Então, hoje em dia eu abri uma agência, porque começou a aparecer tanto trabalho que eu sozinho não tinha condições. E aí me veio essa ideia de, pô, vou abrir uma agência, colocar meus amigos para trabalhar, ajudar eles, e aí deu no que deu, né? Hoje em dia, graças a Deus, eu vivo disso e não mudo meu trabalho por nada, porque eu amo o que eu faço. Cid, quantos guias acompanham o grupo? Depende da quantidade de pessoas do grupo, né? Geralmente, por exemplo, se eu tiver que cozinhar, porque tem casas que a equipe da agência tem que cozinhar, eu vou levar sempre um a mais, para ficar só nessa função. Por exemplo, se eu for com, sei lá, 6 pessoas, geralmente eu levo um para me dar um suporte, né? Para oferecer uma experiência melhor para o grupo. E tem grupos que têm idosos, que têm crianças. Aí, a depender dessas informações, eu posso colocar mais ajudantes, entendeu? Para dar uma atenção melhor. Mas isso depende da quantidade de pessoas do grupo e do perfil dessas pessoas, entendeu? Ok. Adriana, você gostaria de fazer alguma pergunta para o Cid? Pergunta não, mas quando você estiver encerrando aí, eu faço um fechamento. Não, da minha parte está concluído, estou satisfeito com as informações prestadas. Que bom. Então, pronto. Poderia falar um pouco para vocês entenderem sobre a história do Vale do Pati? Ou não dá tempo? Fique à vontade. Pronto, então. O Vale do Pati, antigamente, era coberto de matas, né? Matas virgens, Mata Atlântica, matas estacionais, e com a ocupação do lugar, né, principalmente após a escassez dos diamantes, né, o final do ciclo do garimpo, muitas pessoas se instalaram lá para plantar café, porque o lugar é muito fértil, entendeu? E tem altitude, então tudo isso era propício para o café. E o café que era produzido lá era de alta qualidade. Isso era nas décadas de 40 e 50, muito tempo atrás. E chegou a ter mais de 2.000 pessoas morando lá, né? Hoje em dia, tem 15 casas no máximo, entendeu? 50 pessoas morando lá. No final da década de 50, o governo decidiu erradicar o café, entendeu? Para segurar os preços, né? Foi uma estratégia para segurar o preço do café, entendeu? O café estava se valorizando demais, então estava sendo difícil vender, né? Então, eles fizeram essa pausa, né? Mandaram tirar o café. O turismo começou lá por volta de 1990, como na Chapada Diamantina inteira, né? O turismo mesmo começou a partir dos anos 90. E antigamente, como eu expliquei antes, não tinha essas casas de apoio. Então, hoje em dia está muito mais confortável do que era antes, entendeu? A gente sofreu muito ali. E 4 décadas depois, em 1985, é que foi criado o Parque Nacional. Então, foi decretado que era uma área de preservação ambiental. Até aí, não havia preservação ambiental total, entendeu? Ao redor do Pati existem 4 municípios, né? São eles Lençóis,
Palmeiras, né, e o seu distrito, Vale do Capão, que muita gente fala que o Vale do Capão é uma cidade, o Vale do Capão é um distrito de Palmeiras, entendeu? É uma zona rural desenvolvida. Tem Mucugê e o Guiné, que é distrito de Mucugê, que é o acesso, e Andaraí, né, a cidade de Andaraí. Os principais acessos é pelo Guiné, por Andaraí e pelo Vale do Capão. Os roteiros são de 3 a 5 dias, e lá já existiu escolas, entendeu? Tinham 3 escolas, se eu não me engano, dentro do Vale do Pati, para esses moradores. Tinham uma igreja, onde aconteciam os eventos religiosos, casamentos. Justamente essa igreja que ficou abandonada, ela foi reformada, e hoje em dia é o nome de um ponto de apoio, que é a igrejinha. E tinha a prefeitura também, entendeu? Tudo que tinha que resolver lá, compra, venda e tal, era resolvido na prefeitura dentro do Pati. E hoje em dia também é uma casa de apoio chamada prefeitura, né? Tudo que entra lá, para quem não acompanhou desde o início, tudo que entra e sai do Pati é através de carregadores e mulas, né? Inclusive o lixo que é produzido, lixo seco, também é na volta, quando as mulas chegam com mantimentos que elas vão retornar para a civilização, já sai com esse lixo. E nós, guias e visitantes, somos instruídos a retornar com o nosso lixo que nós produzimos, o lixo seco, não o lixo orgânico. O lixo orgânico tem, vamos deixar lá para as galinhas e tal, os moradores resolvem essa parte. Só mais um pouco aqui. O Morro do Castelo nem sempre teve esse nome. Na verdade, o nome dele não é esse, entendeu? É um nome fantasia que, nos anos 70, os hippies batizaram assim, porque realmente, se você olhar de um ponto, que é na lateral dele, tem umas torres, né, que parecem realmente um castelo. Então, todo mundo aderiu, gostamos desse nome, e ficou esse nome. Ninguém mais chama de Morro da Lapinha, que é o nome de registro dele. Se você olhar no mapa, vai ver Morro da Lapinha. O Cachoeirão, ele tem cerca de 300 metros de altura. É a segunda cachoeira mais alta da Chapada Diamantina, né? E quando chove muito, chega a 20 quedas. Dentro do Vale do Pati também rola um forró. Para quem gosta de forró, tem uma banda lá chamada Os Filhos de Raquel, né? Raquel é um nome, assim, é Raquel, né? Que é uma das anfitriãs de lá. Só que no interior, né? Você sabe que tem aquele dialeto, Raquel. Então, ficou Filhos de Raquel. Então, no São João, no Carnaval, no Réveillon, o couro come lá, entendeu? Lá não tem sinal de telefone, então esqueça que você não vai ter internet, não vai receber ligação, você vai se desconectar. Tem algumas casas que têm internet, mas essa internet não é disponibilizada para os visitantes, porque senão eles não conseguem trabalhar, fica muito lenta. A internet na região é muito devagar, e se todo mundo ficar usando, não dá. E a intenção é desconectar, então não tem sinal, né? Só se for uma emergência. Tá? E o Vale do Pati fica na Serra do Sincorá. Essa serra, ela se estende da Bahia até Minas Gerais, entendeu? É muito extensa. Inclusive, fiz uma tatuagem, né, com o desenho dessa serra, que é muito linda. Deixa eu mostrar a vocês aqui. Espera aí. Fiz uma tatuagem no meu peito aqui, dessa serra, né, que é muito linda, esplêndida. Então, nosso Parque Nacional fica dentro dessa serra, né, de norte a sul do parque. Ele é considerado o trekking mais bonito do Brasil, porque ele foi eleito ele ganhou um prêmio do Ministério do Turismo, né, do Meio Ambiente, Ministério do Meio Ambiente, na verdade. Foi feita uma pesquisa numa época e tal, e foi eleito o mais bonito. A altitude de lá varia a partir de 400 metros até mais de 1.000 metros de elevação do nível do mar, entendeu? Então, você viu o gráfico que a Rose colocou no começo. Existe, né, subidas, descidas, então a gente muda muito de altitude, né? Os traços do garimpo ainda estão visíveis, né? Até hoje.
mas nunca encontraram pedras preciosas dentro do Vale do Pati, só na borda leste do parque, que já é outra região. Mas essa época do garimpo influenciou muito na ocupação também do Vale do Pati, né? Em 1844, que foi achado o primeiro diamante na Chapada Diamantina. A partir daí, chegaram a ter 35 mil garimpeiros por cerca de 50 quilômetros de serra, para vocês terem uma ideia. Veio gente de todo lugar do mundo para a Chapada Diamantina e varreram o nosso lado leste, né? E, inclusive, há uma coincidência, porque eu já fui na Chapada dos Veadeiros e eu fiz uma travessia no lado leste do parque de vocês, e é a mesma coisa, assim, é bem isolado como o nosso lado leste aqui também, entendeu? Justamente essa trilha de 9 dias que eu faço é nessa região, lado leste, entendeu? E, por fim, né, eu vou falar só mais um pouquinho do diamante, né, que deu o nome à nossa chapada, né? Em 1900, quando descobriram os diamantes na África do Sul, porque o nosso começou em 1844, né, a exploração de diamantes. Depois de mais de 100 anos, descobriram também na África do Sul. Isso fez o quê? Desvalorizou o diamante, né, o valor do diamante mundial, no mundo inteiro, né? Então, isso fez com que desse uma freada no garimpo na nossa região, porque já não valia mais a pena, entendeu? O diamante ficou muito barato, o trabalho era risco de vida, inclusive, muita gente chegou a óbito, né, na extração dos diamantes. Muita gente não, alguns, né? Mas era uma profissão arriscada, que tinha que entrar em buracos, né, entendeu? Baixo de pedras, escavar e tal. E aí, esse garimpo não acabou, né? Não pensem que ele acabou. Existem pequenos lugares que ainda tem garimpo. Eu conheço lugares que tem garimpo que nem o Parque Nacional conhece, entendeu? Só que, né, não tenho nada a ver com isso. Eu não sou fiscal, mas eu tenho ciência e passo em lugares que o garimpo está rolando, entendeu? Em 1980, chegaram as dragas. O que são dragas? São maquinários pesados, barulhentos, e essas dragas detonaram os leitos dos nossos rios, entendeu? Foi uma coisa, assim, destruidora demais. Eles sugavam, esse maquinário sugava todo o material do solo, né, para fora, para que pudesse, né, procurar as pedras preciosas no meio desse material, né? E aí, só em 1994, depois do parque já ter sido criado, é que foi proibir de vez o garimpo na Chapada Diamantina, entendeu? O Exército chegou na Chapada Diamantina em um grande efetivo e apreendeu, na época, cerca de 400 dragas, né? Que eram esses equipamentos. Então é isso, gente. Pra vocês saberem um pouco aí da história do nosso Vale do Pati, da nossa Chapada Diamantina. Passo a palavra aí para os administradores agora. Adri, fica à vontade. Muito obrigada, Cid. Achei muito. Eu já tive no Pati 2 vezes, mas você falou coisas aí que eu desconhecia ainda. Muito interessante, muito rica a história do lugar. Muito obrigada aí por compartilhar um pouquinho da riqueza histórica aí do lugar. Eu já acho a Chapada Diamantina um lugar mágico, né? Já tive 3 vezes e as 3 vezes eu volto renovada, energizada, né? Então, eu sou apaixonada pela região. Agradecer mais uma vez sua explanação, a sua participação, está disponibilizando aí esse roteiro aí bem completo para a gente. Gostaria de convidá-los aí, quem está assistindo, quem estiver vendo depois a gravação, a se inscrever no canal do YouTube nosso aí dos Caminhantes do Cerrado. A gente tem vídeos não só relacionados a travessias, mas vídeos com diversos conteúdos de interesse aí para os caminhantes, para os trekkers, né? Vídeos sobre nutrição, área de preservação, navegação outdoor, um monte de coisa, e a Rose ainda está preparando aí uma agenda intensa de lives com mais conteúdo para a gente colocar no canal, então vocês se inscrevam lá, até para não perder, porque nem tudo a gente consegue estar divulgando o tempo todo no grupo, a gente vai fazendo o que dá
mas vocês estando inscritos, vocês já recebem o avisozinho lá, quando a gente estiver incluindo o vídeo. Inclusive, esse vídeo também vai lá para o YouTube, tá? Inclusive, a próxima semana, talvez na próxima, né, a Rosa vai confirmar com as meninas, a gente vai ter uma live sobre o Caminho de Santiago de Compostela. Se a Márcia ainda estiver online aí, ela é uma das participantes que vai compartilhar com a gente aí um pouquinho da experiência dela lá no Caminho de Santiago, junto com outras serratenses aí do grupo. A gente vai confirmar aí nos próximos dias essa próxima live. Visitem o site também, no site a gente disponibiliza todos os roteiros, disponibiliza artigos sobre travessias que já foram feitas e outras informações de interesse também, o site caminhantesdocerrado.com. Lá também é por onde quem quer participar do grupo, entra por lá, vai ter o botãozinho participar do grupo, se vocês quiserem convidar amigos para participarem do grupo, é só clicar lá, preencher o formulário, aguarde um tempinho, que a gente tem um processo de fazer o cadastro no site, incluir nos grupos, então é só fazer o cadastro lá e aguardar um pouquinho, que a gente vai estar incluindo lá no grupo. Quem já é do grupo, já tem senha, pode acessar todas as áreas lá do site, checklist, roteiros, checklist de travessia, o bazar, que a gente tem o bazar permanente, com vários produtos lá, seminovos, né, usados, a preços mais acessíveis. Tem os links para os outros grupos de WhatsApp específico, grupo de treino, grupo que trata de equipamento, tá tudo no site. Se vocês fuçarem lá, vocês vão ver que a gente colocou o link lá para praticamente tudo. Para quem quiser fuçar lá, vai achar. E a gente também está no Instagram e no Facebook, para quem tem essas redes sociais, também tem como estar acompanhando por lá. Aí fica meu convite aí para vocês e passo a palavra para a Rose, se quiser encerrar. Eu não só vou agradecer aí a participação do Cid e de todas as pessoas também que nos acompanharam aqui, e espero revê-los aí na próxima semana, se tudo der certo aí com a Márcia, a Nora, a Maristela e a outra garota que foi também, para compartilhar conosco a experiência do Caminho de Santiago. Enquanto nós aqui, pobres mortais, não podemos ir a Santiago, nós vamos fazendo a travessia do Vale do Pati. Uma comparação que eu lembrei agora, eu achei importante falar. A Chapada dos Veadeiros, ela tem 230 hectares, né? É o tamanho do Parque Nacional, na verdade. Para vocês terem ideia do tamanho do nosso parque aqui, são 153 mil hectares, entendeu? Então, é uma área gigantesca, entendeu? E isso é só um pedacinho da Chapada Diamantina, que são 24 municípios, né? Então, o Parque Nacional, que tem 153 mil hectares, né? É só um pedacinho da Chapada, para vocês terem ideia. Por isso que é, assim, um pouco longe para chegar aqui, porque a Bahia é um continente, entendeu? E nós estamos no meio da Bahia. Então, para chegar até aqui, não tem jeito. Mas eu garanto a vocês que vai valer a pena. Esforço, todo mundo sai daqui maravilhado. E tem muitas opções, né? É um parque de diversões, de trilhas e passeios aqui. Tem para todos os tipos, todos os perfis. Tem um lugar que a gente anda 10 minutos, já está numa cachoeira, entendeu? E até o extremo, né? Que anda 8, 7, 6, várias horas, entendeu? Então tem para todos os gostos aqui. Tá bom, pessoal? Boa noite a todos aí. E só para esclarecer, nós estamos adotando um novo passo a passo de organização dos grupos específicos das travessias e caminhadas, porque o formato anterior ele estava sendo muito trabalhoso, tanto para nós, administradoras, eu e a Adriana, como para o prestador de serviço. Então, agora, o interessado ele só vai ser adicionado ao grupo de WhatsApp depois que ele confirmar a reserva. Não tem sentido criar um grupo de WhatsApp para divulgar informações que já estão disponíveis no YouTube, estão disponíveis também no site e estão disponíveis aí no CDC News, no Interação. Não há necessidade de entrar no grupo para obter informações, porque todas essas informações estão disponíveis, né, nos outros canais. O grupo de WhatsApp específico, realmente, ele será para os confirmados. Nós não podemos
ocupar a agenda do prestador de serviço e o tempo dele para responder perguntas que já foram respondidas aqui na live, ou que já estão contidas nos folders, nos roteiros, e que estão disponibilizados, né? O prestador de serviço, ele trabalha, então, muitas vezes ele não está disponível. E para nós também é muito cansativo, porque a gente tem que ficar sempre perguntando, você vai mesmo, você não vai? Então, agora, a partir dessa travessia, nós estamos adotando o fluxograma que nós colocamos já aí no WhatsApp aí da live, e vamos estar divulgando nos outros canais do CDC. Dessa maneira, fica mais fácil, tanto para o prestador de serviço, como para nós também, e para vocês também, que não fiquem em grupo sem necessidade, até porque as informações todas estão disponíveis nos outros canais, então não há necessidade de ficar no grupo só para obter informação. Vai entrar para o grupo na hora que ele garantir a reserva, preencheu o formulário, que nós também vamos estar padronizando para todos os prestadores de serviço, e assinou o contrato, então entra no grupo, ok? Boa noite a todos, um grande abraço, e garanto para vocês que vocês vão ter a oportunidade de fazer uma viagem linda por um pedaço muito bonito do Brasil. Eu tenho um carinho muito especial pelo Vale do Pati, inclusive uma das fotos que eu mais gosto é uma que eu estou sentada naquela pedrinha. Adoro aquela foto. Sugiro que vocês vão aí com a camiseta colorida, que fica mais bonito ainda. Bora já, hein? A rosa, a pink do CDC é uma ótima opção. Um grande abraço a todos. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, galera. Boa noite a todos. Boa noite.